Olá a todos, eis-me aqui novamente para dar prosseguimento ao projeto do Pod Lopes. O Pod Lopes esse ano, no dia 18 de abril, completará 2 anos. Dizem que a constância e a persistência faz com que a gente siga em frente, né? Já entrevistei mais de, 100 pessoas seguramente. Muitas vezes eu entro sozinho, né? Como é o caso de hoje. E hoje eu resolvi fazer um Pod Lopes um pouco diferente. Eu estou aqui na SP-55, né? Na nomenclatura de São Paulo, no trecho entre Guaicá e Paoba, Maresias. Essa rodovia também pode ser chamada de BR-101, né? Visto que ela é a rodovia litorânea que liga aí desde o sul do país até o Nordeste, né? Até o Rio Grande do Norte. E vim bater um papo com vocês hoje acerca desses assuntos, né? Que estão aí na mídia, né? Esses últimos acontecimentos. Claro, agora a coisa mais recente, de fato, são as guerras, né? Mais especificamente essa guerra, esse conflito, né? Essa guerra no Oriente Médio. Que estão envolvidos aí os Estados Unidos, Israel, Irã, enfim, e outros países ali daqueles arredores também, né? Com apoio de algumas potências europeias também, de outras não. Guerra nada mais são do que conflitos por algum tipo de interesse, né? Eu fico imaginando em que momento que as guerras começaram, né? Imagina aí os homens da caverna, né? Onde eles tinham todo o território, tinham tudo à tua disposição ali, e os grupos eram muito menores, né? Então por que se guerreava lá? Porque talvez alguém, né, um dos grupos quisesse algum tipo de mercadoria, algum tipo de produto, de animal, de pedra, de alguma coisa que o outro grupo tinha, né? Então é expansão de território, de poder, enfim, é o que acontece hoje ainda, né? Quisera eu que as guerras nesse momento, né, do mundo, né, da vida humana, nós estamos no século 21, 2026, que as guerras acontecessem por motivos humanitários somente, especificamente, né? Seria lindo. Tem um povo sendo oprimido, sendo morto, sendo ferido, sendo atacado, sendo vilipendiado, sendo violentado, e uma outra nação iria em socorro desse povo, né? Tirando do poder um tirano, um ditador, um cidadão que implementou um estado de exceção a essa nação. Mas não é bem por aí. Não é algum interesse econômico, algum interesse de expansão, de poder, está oculto nessas atitudes, né? Estados Unidos invadiu a Venezuela, acabou, se matou, se capturou o Maduro. Venezuela é um país complicado, né? Mas complicado até enquanto nação mesmo, enquanto povo. Eu conheci um venezuelano outro dia, né? Então é difícil o cidadão meio que prosperar lá pelas diferenças locais mesmo, né? Pelo próprio povo, né? Há rivalidades, há rixas internas ali que dificultam, né, o sucesso, né? A prosperidade de quem quer que seja. Venezuela é privada de muita coisa, né? Porque houve um regime de exceção por muitos anos, né? Com Chávez e agora mais recentemente com o Maduro. Como em Cuba também, da mesma forma, né? Cuba está em petição de miséria, né? Porque ela sofre sanções econômicas, né? Então não entra o produto básico lá. De repente o cidadão não consegue ter um creme dental para escovar uns dentes, um sabonete para fazer higiene pessoal, né? As mulheres também devem serem privadas de muitos produtos, né? De um perfume, de um creme, do básico mesmo, até de um absorvente talvez. Então tudo isso é um absurdo, né?
E essa expansão, os Estados Unidos é um império, né? É um país imperialista de fato, né? É a potência mundial, né? Tanto que eu não vi na televisão, mas eu tenho um amigo que me falou, né? A estratégia que eles usaram para poder, né, atacar o Irã e matar, né? Acho que dizem que mataram, né? Esse Khamenei, né? Que seria o líder lá atual do Irã, né? Então, o Irã também é um país problemático, né? Por fundamentos religiosos, e outros países também acabam sendo controlados por pequenos grupos, né? Iraque era mais ou menos assim, né? Xiita, sunita. Então são guetos, são grupos com ideologias diferentes e acabam não se entendendo, e um país todo acaba sendo penalizado, né? Faixa de Gaza não é diferente. Então tudo pela ganância, pela divisão, pelo poder, pelo dinheiro, né? Líbia também, né? Quantos anos Líbia não viveu em petição de miséria, cara? Então a gente fica olhando, né? Com nem tantos recursos assim, a gente poderia meio que transformar o mundo, né? Poderia transformar o mundo num mundo de paz, num mundo sem guerra, sem fome. Enfim, é isso. Torçamos para que esses conflitos eles cessem, né? Nós temos outra guerra ativa, que é da Ucrânia e da Rússia, né? Que não se resolve. Também por alguns interesses econômicos, né? Porque a Rússia, a Ucrânia acaba sendo a última barreira entre Rússia e Europa mesmo, né? Então é um país estratégico, né? E sem falar no Oriente Médio, né? Na realidade agora cria-se uma instabilidade, um conflito, uma animosidade ou uma instabilidade mesmo mundial, né? Que poderia até evoluir para uma terceira guerra, né? Porque ficam China e Rússia de um lado, né? Que são muito mais simpatizantes a esses grupos, né? A esses países do Oriente Médio, e os Estados Unidos, Israel de outro, né? E todos com um poderio bélico, né, espetacular, né? Inclusive há quem diga que tem algumas bombas atômicas envolvidas nisso. Aí tem a Coreia do Norte também, né? Que tem aquele maluco lá que controla. Mas enfim, é isso. E é interessante, né? A capacidade que a gente tem de substituir uma tragédia ou um acontecimento por outro, né? Cada dia, cada hora tem uma notícia nova, né? Que substitui um escândalo anterior, uma tragédia anterior, né? Aqui no Brasil, a gente está vivendo ainda recentemente, existem pessoas soterradas ainda em Juiz de Fora e Ubá, para vocês terem uma ideia, né? Pessoas que que os corpos ainda não foram resgatados. E a gente já vem com outra notícia aí mais atual, mais quente. E por que acontecem essas tragédias aqui no Brasil, né? Por um crescimento desordenado, né? As pessoas estão nos lugares onde elas não deveriam estar. Estão nos morros, nos sopés de montanha, nas áreas alagáveis, né? Os rios têm a várzea, né? As margens que em dado momento eles tomam de volta, eles ocupam, né? É natural. E encosta de morro não foi feita para ser habitada, né? Porque tem tanta intervenção humana, né? Corte ali de uma maneira não muito criteriosa, não muito técnica, que estabiliza todo o maciço. A partir do momento que chove, aquilo satura, enche d'água, pesa e desce. Aí há uma corrente que defenda que a gente não tem problemas climáticos, a gente tem problemas pontuais. Como é que eles dizem, né? Que seria impactos micros e não macros, né? Que o homem não estaria intervindo no clima, né? Que estaria intervindo no microclima. Mas o simples fato de ter a intervenção humana é o fato da gente sofrer as consequências, né? O homem se está ocupando onde não deveria estar ocupando, está desmatando onde não deveria estar desmatando,
né? Então está expondo o solo aos escorregamentos, está secando de uma certa forma os recursos hídricos, né? Porque há quem diga que isso é um circuito fechado, de fato é, né? Porque você tem 75% da superfície terrestre é coberta por água, tanto faz água doce quanto água salgada. Isso, o sol vem, isso condensa, sobe, vaporiza, aí condensa de novo lá, forma nuvens e acaba chovendo de novo. Mas há um desequilíbrio, né, pontual, é microclima que é alterado, cara. Mas o simples fato de, né, as pessoas morrerem por má colocação, por má distribuição, por um déficit habitacional, por uma desorganização, já é motivo para que haja alguma interferência, ainda que não seja da natureza. O homem contribui, né? Ele é o fator decisivo para que essas tragédias todas aconteçam, né? Ele acaba se colocando em risco. Eu não estou falando a pessoa que morreu que se coloca em risco, não. Ela foi renegada a essa situação. Foi o que sobrou, né? Ela não tem... A gente está no litoral norte de São Paulo, dos metros quadrados, das áreas mais valorizadas que tem, né? Então existem uns grandes empreendimentos aqui, empreendimento de altíssimo padrão, onde uma casa em Marizias, Baleia, pode valer aí na casa de 10, 15, 20, às vezes até 30 milhões. Eu conheço uma situação aí de uns herdeiros de um banco que foram comprar uma casa aí por 25 milhões e a colocaram no chão, lá na Baleia. Mas é isso, é o que acontece, tá? Agora, falando de uma outra coisa que também é uma doença, é um câncer da sociedade, cara. Infelizmente, o respeito ao humano, mas mais especificamente o respeito à mulher, cara, né? Agora, né, no Rio de Janeiro, Copacabana, né, muito provavelmente garotos de classe média, média alta, o pai de um deles trabalha, né? Era subsecretário na prefeitura do Rio de Janeiro. E os garotos fizeram essa barbaridade com essa menina aí de 17 anos. E parece que não foi a primeira vez. O garoto, que menor também de idade, parece que tinha um relacionamento com ela, e a levou para um apartamento e juntamente com mais 3 garotos, né, já de maior de idade, já a estupraram ali. E já tinham feito isso anteriormente. Tem uma outra menina de 17 anos que também denunciou. Então isso é um absurdo. Que valores, que princípios, que dignidade que os pais estão passando para essa criançada aí, né? Eu acho que se todos os garotos respeitassem as mulheres, né, pensando que eles não nasceram de chocadeira, cara, que eles têm uma mãe, muitos têm irmãs também, né? Tem tias, tem mulheres da família, e eles vieram ao mundo por intermédio de uma mulher. Então esse seria o simples fato para que eles respeitassem as mulheres, né? Então a mulher é totalmente livre, ela faz o que ela quiser, ela é independente, mas o homem não tem o direito de fazer absolutamente nada que a mulher não permita, né? E não é só isso, a cada 4 minutos uma mulher é morta, né? A cada 4 minutos existe um feminicídio, né? Por um ciúme desmedido, por uma sensação de posse, né? De o cara possuir a mulher é tratada como coisa, como um objeto, que se não for dele, não será de mais ninguém. É um absurdo isso, absurdo, né? Nessa altura do campeonato. Então, se isso tudo está acontecendo, é necessário, é urgente, é mister que revejamos, que a gente reveja os nossos valores, os nossos conceitos, o que de fato é importante, né? É o trabalho, é o dinheiro, são as coisas, e o ser humano está sendo jogado em segundo plano, está sendo tratado como um objeto, como uma coisa. Mas é isso, senhores e senhoras. Eu agradeço a audiência de vocês. Espero contar com ela, né?
ainda que sejam poucas pessoas, mas eu estarei aí olimpicamente todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da noite. Tá bom? Sejamos pessoas melhores e façamos um mundo melhor. Um grande abraço a todos vocês. Vou deixar vocês um pouquinho mais comigo aqui, até Paúba pelo menos. Com a prisão de Daniel Caro, ex-proprietário do Banco Master, a gente vai acionar direto de Brasília a reportagem da Rádio Bandeirantes com mais informações dessa operação da Polícia Federal. O Rodrigo Vilela, quem está conosco aqui, abrindo o Jornal Gente de hoje, com essa notícia quente da Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Pois a quarta-feira começou logo nas primeiras horas da manhã de hoje com a prisão do banqueiro Daniel Caro, ele que é dono do Banco Master. Depois da prisão domiciliar em casa, dentro de tornozeleira eletrônica, foi preso dessa vez agora levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esses mandados, essa que é a terceira fase da Operação Compliance Zero, teve autorização do Supremo Tribunal Federal. A PF cumpriu 4 mandados de prisão preventiva, além de 15 mandados de busca e apreensão. Tchau!